Muito bem, meus irmãos, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para trazermos até você a palavra de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto fala da união dos cristãos. E é muito importante esse texto. Nós podemos falar também de 4 colunas que dão sustento ou que sustentam a igreja. A doutrina dos apóstolos. Que doutrina seria essa, meus irmãos? A doutrina dos apóstolos consistia nos ensinamentos do Mestre. Nós encontramos nesses ensinamentos as boas novas do Evangelho, a doutrina do arrependimento pregado pelo próprio Cristo, a doutrina da santificação. Ele contrariou os fariseus, os saduceus, na época, com a sua doutrina, e diz a palavra que ele ensinava como que tendo autoridade, ou seja, ele ensinava com autoridade, né? E não como os religiosos da época. A doutrina de Cristo compõe grupo de ensinamentos que serve para edificação do crente individual e da igreja. Nesse texto, a doutrina dos apóstolos também inclui a sua morte e a sua ressurreição, certo? A ressurreição de Cristo, por exemplo, é uma das grandes doutrinas da Bíblia, pois Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a pregação, a nossa fé, e não tem sentido nada no cristianismo. O que difere Jesus de todas as religiões do mundo e de seus líderes é que Jesus ressuscitou. Ele não está morto no túmulo, viu? E é por isso que Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então a igreja perseverava na doutrina que os apóstolos ensinavam, que consistiu nesse grupo de doutrinas que eu incluo também a ressurreição. A igreja perseverava na comunhão. Os irmãos tinham comum acordo, viviam em união, eram unidos. A igreja vive unida, a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo se reúne para festejar essa unidade. Uma doutrina que tem por aí, que diz que a igreja somos nós. Mentira! Isso é mentira. Nós não somos igreja. A igreja quando ela se reúne. O membro individualmente, ele faz parte da igreja, mas ele não é a igreja. E ele se torna igreja quando se reúne. Você não vê uma perna andando sozinha. Você não vê um braço sozinho, solto, funcionando o corpo. Mas para o corpo funcionar bem, precisa ter os membros. Então você não é igreja. Essa teoria, vamos dizer assim, essa doutrina que é ensinada por pessoas que não querem congregar, é uma doutrina contrária à palavra de Deus. Porque nós somos membros. Você é membro, você não é igreja. Você é membro. E um membro não sobrevive fora do corpo. Então a igreja como organização é o prédio onde se reunimos. Mas a igreja, como organismo, é a reunião dos santos.
É quando os santos se reúnem no lugar. E nesse texto, a comunhão é o sustentáculo da unidade cristã. Quando nós nos reunimos, formamos a igreja. E o homem que escreveu aos Hebreus, ele disse, não deixando a nossa congregação. Como é costume de muitos, na época já existia esse costume, das pessoas não querer congregar. Mas quando a igreja congrega, ela está em unidade. É uma unidade espiritual e física. Espiritual porque ela comunga da ceia, participa da comunhão, o pão, o vinho. Nós encontramos a igreja também sendo sustentada. É uma coluna que sustenta ela. É o partir do pão. Isso fala do amor que existia entre os irmãos. Que eles se reuniu nas casas, porque não havia templos. Parte dos irmãos se reuniu até mesmo no templo dos judeus, porque muitos sacerdotes obedeciam à fé. Mas eles se reuniam nas casas uns dos outros, participavam de almoço, jantar, comiam juntos. Nós encontramos a igreja primitiva se reunindo, porque a igreja se reúne, a igreja é a igreja, não vive separado, um para um lado, outro para outro, não. Os irmãos se reuniam e partiu o pão. Diz a palavra que os irmãos não tinham falta, de nada tinham falta, porque eles vendiam propriedade, traziam dinheiro, depositavam nos pés dos apóstolos para ajudar os mais carentes, os necessitados. Isso nós fazemos. Eu sou testemunha disso como pastor. Ajudamos os carentes, socorremos os necessitados. Isso é muito bom. Isso fala do partir do pão. O partir do pão também pode se referir ao pão espiritual, o ato da ceia, o ato em que os irmãos comungam, simbolizando uma vida de fé, de unidade, de propósito em servir a Deus. Então, meus irmãos, a igreja perseverava também no partir do pão. E a quarta coluna que sustenta a igreja, que faz com que os irmãos vivam unidos, é a oração. Ele se reuniu nas casas para orar. Pedro estava preso, conforme diz Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus mostra Pedro preso, Herodes ia matá-lo no dia seguinte, mas a igreja se reunia em oração, não era um membro só, um aqui, outro acolá, como ensina as pessoas que vivem desengrejadas, sem igreja. Não, eles se reuniam como igreja, eles estavam unidos, orando. E o anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro. Deus ouviu a oração do povo. Deus ouviu a oração dos irmãos unidos e reunidos. E mandou o anjo lá, vai lá, liberta Pedro. Pedro foi liberto. Porque a igreja fazia oração unida. A oração tem um poder extraordinário. A oração tem um poder grande. Ninguém resiste o poder da oração da igreja unida. Quando a igreja ora, milagres acontecem. As bênçãos chegam. Porque a oração tem um poder extraordinário. E a igreja perseverava orando. E quando a igreja orava, o Espírito Santo falava: separa Barnabé, a Saulo, para uma obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo ainda hoje fala na igreja. Quando o povo de Deus se reúne com propósito, quando o povo de Deus se reúne para buscar a Deus em favor de uma causa. Eu sou testemunha, porque já faz 41 anos que eu oro. E já faz muitos anos que eu sirvo como obreiro. Mais de uns 38 anos eu sou obreiro. E eu vi muitos milagres. Eu vi muita coisa acontecer e vejo ainda. A última vez que eu vi foi ontem, no culto. Deus operando. Porque Deus é vivo. E Ele opera. Ele age. Quando a igreja ora. Quando a igreja busca. Quando a igreja clama. Quando a igreja está na presença de Deus em união. Os irmãos vivem unidos. Os irmãos ainda hoje
A igreja de Jesus, ela está baseada no Salmo 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, unidos. A igreja é a mesma, ela não mudou. A igreja que vai morar no céu, ela persevera, os santos perseveram, unidos. Guarde essa palavra, que Deus abençoe todos. Amém.